Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um devocional por aqui, em nosso canal Rotina de Oração. Eu sou o pastor Maxiel, uma alegria receber cada um de vocês aqui em mais um devocional. Queridos, é muito importante para nós você deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Se você assistir esse vídeo, essa mensagem de hoje foi edificante para a sua vida e ela fez sentido para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe no grupo da família, no grupo do trabalho, grupo de escola, nos grupos que você tem, compartilhe aí. Eu tenho certeza que essa mensagem não vai ser só edificante para a sua vida, mas vai ser para outras pessoas também, tá bom? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a vida da sua família. Que esse dia seja um dia maravilhoso e sejam todos mais uma vez bem-vindos por aqui, tá bom? Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre aprendendo a viver. Você tem aprendido todos os dias a saber viver? Você tem vivido essa vida com propósito? Vivido essa vida de maneira intencional? Ou você simplesmente vive assim de maneira o que vinha, lucro? Você vai empurrando aí com a barriga o que dá, o que der, o que vier, né? Sabe, irmãos, Deus nos deu uma vida para ser vivida. Parece clichê, mas é uma verdade. O Senhor nos trouxe esse mundo, permitiu cada um de nós e permitiu você está aqui, meu querido e minha querida, para você viver uma vida plena. Quando eu falo vida plena, é vida de propósito, vida que Deus escolheu para cada um de nós. Amém? É nesse sentido que eu estou falando. Se você ainda não sabe o que é uma vida plena, eu tenho um vídeo aqui no nosso devocional, diga de passagem, que eu falo sobre vida plena, aprendendo a viver uma vida plena. Então confira lá, depois desse vídeo, confira lá esse vídeo também devocional. Amém? Como está a sua alma em relação à sua vida? Você hoje está tranquilo? Você hoje está assim, radiante e satisfeito com o que está acontecendo na sua vida? Se não, eu tenho certeza que essa mensagem é para você. Se sim, você está tudo bem, eu tenho certeza que só vai ratificar o que você está vivendo, que Deus está contigo, que Deus está operando em teu favor. Amém? Mas vamos para a palavra do Senhor, que nos diz assim. O Salmo 27, verso 11, que eu deixei fixado aqui, para uma melhor compreensão também, tá bom? Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Antes da gente ir para o que esse texto está dizendo para nós, onde o Senhor nos ensina a viver, onde o salmista, na verdade, pede ao Senhor para que ensine a ele a viver, para que ele ande no caminho certo. Esse final de semana eu passei por um velório, né? Fui em um velório de uma irmã lá da nossa igreja e meus sentimentos, se ela estiver vendo esse devocional nesse momento, meus sentimentos, minha irmã, que Deus continue consolando a todos vocês. E por si só o velório já traz muitas reflexões, não é verdade? O Salomão, ele diz que é melhor ir a um velório do que uma festa, porque no velório nós tiramos lições e pensamos sobre a vida. E o velório em si, por si só, já nos traz reflexão, nos deixa pensativo concernente à vida futura, à vida após a morte, não é verdade? Bom, pelo menos deveria trazer a todos nós, a mim me traz muita reflexão. Mas eu passei pelo velório e tinha um outro compromisso logo após, eu fui saindo do velório e um senhor me parou logo na porta do velório. Esse velório era numa capela católica, e ele me perguntou se eu era de lá, se eu fazia parte e tal, né? Eu disse que não, que eu estava ali participando
de um velório. Ele muito trêmulo e muito angustiado, né, e um pouco desesperado, estava preocupado, né, porque ele estava vivendo uma situação que ele poderia perder o seu único bem, que era a sua casa. Esse senhor aparentava ter uns 60 a 65 anos, mais ou menos. E ele estava em um total desespero, como eu disse, porque ele estava para perder, segundo ele, porque uma pessoa que ele conviveu durante 7 anos da vida dele entrou com um processo para poder pedir a casa, né, dividir o bem que é a casa. O fato é que, irmãos, se está certo ou se está errado, eu não sei, mas o fato é que eu via o desespero daquele senhor. Eu vi ele tomado por desespero e ele disse que estava em um processo depressivo. Ele até pediu ajuda psicológica, pediu ajuda nessa questão jurídica, né? E eu indiquei um amigo para que ele pudesse ir e esse amigo pudesse dar uma orientação por ele nessa questão jurídica. Indiquei para ele também onde ele poderia achar uma ajuda psicológica também, mas o fato é que eu não deixei ele ir sem a bênção do Senhor sobre a vida dele. Orei com ele e pedi ao Senhor que guardasse a vida daquele senhor. E eu fiquei pensativo, como nesses últimos dias, o desespero tem tomado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje perderam o brilho. Eu vi que aquele senhor ele perdeu o brilho de viver. Eu vi que ele perdeu o brilho totalmente de viver. Mas o fato é que, irmãos, tanto essa questão do velório, quanto essa questão desse senhor, me fez a seguinte pergunta: será que eu estou vivendo? Ou eu estou mais preocupado com as coisas deste mundo? Até que ponto eu estou vivendo o propósito de Deus nessa terra? Porque eu penso, é propósito de Deus que uma pessoa entre em depressão? Não é. É propósito do Senhor que uma pessoa ande ansiosa? É propósito do Senhor que uma pessoa ande sem perspectiva da sua vida, sem perspectiva de viver algo melhor? Eu fiquei pensativo sobre o fato, irmãos, que o nosso distanciamento, e aí eu conversei e perguntei: Senhor, o senhor frequenta a igreja, o senhor é crente em Cristo Jesus? Ele disse: não, estou afastado. Talvez, eu não sei a profundo, mas talvez o nosso maior erro é o que a Bíblia está dizendo. Porque o salmista diz que ensina-me, Senhor, a viver. Ensina-me a viver, Senhor, e guia-me pelo caminho certo. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, ora, o Senhor Jesus, Ele é o caminho para as nossas vidas. Então, existe um caminho certo no Senhor para tudo aquilo que estamos fazendo. A palavra do Senhor diz: entregue teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, talvez em um dado momento, o nosso maior erro é não entregar a nossa vida ao Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor. Isso, irmãos, nos faz refletir se estamos vivendo, se estamos aprendendo a viver. Talvez, meu querido, minha querida, você tomou decisões que te levou aonde você está hoje. E decisões sem Deus. Decisões talvez que você achou que era permissão de Deus, quando na verdade não era. Decisões que talvez você pensa assim: poxa, se eu tivesse como mudar, eu tomaria uma decisão diferente lá atrás, porque não consultamos ao Senhor. Percebe que precisamos a todo instante entregar o nosso caminho ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ensine a viver, para que a gente possa pegar o caminho certo, para que a gente possa pegar caminhos que não vá nos levar a uma vida de preocupação, a uma vida de ansiedade, depressão.
Embora, irmãos, eu sei e eu entendo que existem situações que é algo permissível do Senhor. Deus permite em nossas vidas. Deus permite que muitas das vezes uma pessoa enfrente a depressão, que uma pessoa enfrente a solidão, enfrente uma perseguição, enfrente tantas outras coisas. Deus permite, mas o fato é que quando nós entregamos ao Senhor, por mais que Ele permite, Ele está conosco. A palavra do Senhor diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada teremos falta. O nada teremos falta é da presença dEle. Seja no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Deus está contigo. Você tem aprendido a viver nessa terra? Você tem vivido uma vida alegre? Talvez algo roubou sua alegria. Talvez algo roubou o brilho nos seus olhos de viver. Talvez uma enfermidade, o desemprego, uma crise no seu casamento. Talvez a perspectiva do seu futuro. Mas sabe, meu irmão e minha irmã, como eu disse para aquele senhor, mantenha-se firme. Já que o Senhor conhece a verdade, só está afastado, volte para o Senhor, refaça a rota, confie no Senhor, mais Ele fará. Confie em Deus. O Senhor em um momento confiou, disse a ele, o Senhor confiou em Deus em um momento da sua vida. Talvez as preocupações e as outras coisas, talvez um descuido, fez com que o Senhor afastasse do Senhor. Mas ele reconheceu que realmente ele descuidou e que ele precisava retornar para o Senhor. E talvez é isso em nossas vidas, irmãos. Que possamos pensar e que possamos entender e pedir ao Senhor que nos ensine a viver para que a gente possa pegar o caminho certo. O caminho certo é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. O caminho certo é a vontade de Deus para a sua história. O caminho certo sempre será Deus conosco. Então não se esqueça, aprenda a viver sobre a provisão de Deus. Se olharmos para a história, Deus sempre cuidou do seu povo. Mas a partir do momento que o povo fez escolhas sem Deus, Deus o permitiu consequências seríssimas. Que possamos aprender a viver e pedir ao Senhor que nos ensine a viver para que possamos pegar o caminho certo. Talvez, meu querido, você precise entregar a sua vida ao Senhor, entregar a sua história ao Senhor. Talvez você precise entregar essa situação nas mãos do Senhor. Eu te convido a fazer uma oração nesse momento. Pai de amor e bondade, eu oro ao Senhor pela vida de cada um inscrito, meu Deus, neste canal. Ensina-nos, Senhor, a viver, Pai, para que possamos pegar o caminho certo. Que o Senhor possa trazer clareza, meu Pai, à vida de cada um dos teus filhos. Que possamos aprender, Pai, a viver nessa terra. Viver a plenitude do Senhor e viver, Deus, o melhor do Senhor para as nossas vidas. Abençoe a vida de cada um dos irmãos. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, se essa mensagem foi edificante para a sua vida, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e com seus familiares. E até a próxima, se Deus quiser.